Vamos lá? Estamos no ir, como eu disse, para não ficarmos aqui para o lanche? Sim ou não? Bora, bora. Bora, bora, pois, que remédio. Era bom se fôssemos para bora, bora, não era? Era Também- ótimo. Era ótimo, também podia ser. Íamos para lá dar aulas de condução. Ora bem, este módulo, esta LS tipo 5 minutos, vocês vão ver que é super rápido. É só uma consciencialização, ou seja, só chamarmos a atenção para alguns aspectos importantes, principalmente da parte da sustentabilidade. Vocês se calhar já começam a perceber o que é que vamos falar. Veículos elétricos, ou seja, menor poluição, etc. Portanto, é uma chamada de atenção apenas e só que nós não podemos perder, porque é um direito nosso, nós temos direito a essa mobilidade, nós somos livres e podemos nos movimentar e, e, e circular livremente pelo mundo, digamos, ok, quase, não é? A apresentação da documentação, etc. Mas, obviamente, vai haver sempre regras. Portanto, no caso do Código da Estrada, vai haver os sinais para cumprir, as regras para cumprir. Portanto, nós não podemos nunca perder o direito à mobilidade. Agora, ela pode ser feita, portanto, não nos pode ser vedado o acesso às cidades, a outros países, mas essa mobilidade pode ser feita de uma maneira mais sustentável, ou seja, de uma maneira menos poluente. A utilização dos transportes públicos, sendo eles menos poluentes, a utilização dos veículos elétricos, medidas não tão, que vocês normalmente não tão visíveis, mas cada vez mais há vias dentro das grandes cidades que são cortadas, vedadas ao trânsito, em que vocês só podem circular se for a pé, ou seja, obriga-nos a estacionar o veículo num parque e circularmos a pé, ou até alugarmos bicicletas, alugarmos as trotinetes, a criação de parques nas periferias, ou seja, à volta das grandes cidades, e nós levarmos só o carro até aí e depois aí utilizarmos os transportes públicos. Portanto, são tudo medidas que estão a ser criadas e estão a ser feitas para que continue a haver essa tal mobilidade, porque é normal nós termos que nos movimentar ou para ir para trabalhar, ou para ir às compras, ou para ir passear, certo? Mas que ela possa ser de uma maneira mais sustentável, ou seja, menos poluente, que é o principal. Olá, Marina. Portanto, é que eu não perco uma. Marina, podias deixar estar, não há problema nenhum. A Marina não se sente à vontade porque os homens também não se sentem à vontade, então a Marina está Da muito ali. próxima eu deixo. Hã? Da próxima eu deixo. Ok, pronto, sem problema. Portanto, não podemos perder então o direito à mobilidade, mas ela pode ser feita de uma maneira mais sustentável. Depois há os próprios veículos, os veículos elétricos, certas regras que já estão a mudar no centro das grandes cidades, as zonas, a criação da zona de coexistência, onde é uma zona onde circulam no mesmo veículos, mas a velocidade está limitada aos 20 km por hora, onde o peão tem prioridade e pode até inclusive fazer joguinhos no meio da rua, ok? Se repararem ainda na imagem que tem ali a velhinha, tem aqueles vasos que é para evitar que a gente estacione lá, porque senão a gente ia até lá para ir à loja e estacionava mesmo em frente à loja. Portanto, é tudo para reduzir, para não acontecer coisas como estas, no início do vídeo, por exemplo, ok? Que isso só traz, obviamente, poluição. Depois, os próprios veículos, não é? Quase todos os veículos já têm sistemas para libertar cada vez menos gases, não é? E existência dos veículos elétricos. Portanto, tudo é importante. Em termos de perguntas que vos pode sair em relação a isto, basicamente elas assentam no estilo de condução que nós temos que ter e na maneira como nós tratamos o nosso veículo. Ou seja, o estilo tem a ver com o andarmos mais devagar, consumirmos menos combustível. Portanto, não sermos condutores tão agressivos. Portanto, a maneira como nós conduzimos, obviamente, vai ter influência não só na parte da poluição, mas também no desgaste do nosso veículo. E o que é isto do desgaste? Que é a parte da manutenção. Uma correta manutenção do nosso veículo vai evitar com que ele
anda a perder óleo, ou anda a perder combustível, ou anda a libertar mais gases. Portanto, o levar o nosso veículo às revisões, tratar dele bem, vai fazer com que haja uma menor desgaste do veículo, ou seja, uma menor poluição. E para a nossa carteira também vai ser melhor. Portanto, em termos de perguntas teóricas que vos podem sair sobre isto, é isto. É a parte de levar o nosso veículo à revisão, tratar bem o nosso veículo, o nosso estilo de condução, ser um estilo defensivo, ou seja, não andar tão depressa, porque quanto mais velocidade, mais poluição. Ok? Portanto, a maneira como nós tratamos, se lavamos o nosso veículo, se o mantemos limpo, se o levamos à revisão, etc. Pronto, obviamente vai ter uma grande importância nesta situação da mobilidade e da mobilidade sustentável, ou seja, mobilidade menos poluente. Ok? Portanto, é comportamento. Certo? Em relação a esta aula e em relação à formação aula, formação matéria, ok? Estamos concluídos. Falamos de coisas muito importantes. É claro que tudo o que nós falamos, exceto esta parte, agora final, tudo o resto vocês vão ouvir em alguma aula isso. Portanto, a partir de segunda-feira o módulo torna-se mais exigente e aí sim vai ser o essencial e o principal para do que vai sair realmente na parte teórica, ok? Mas não se esqueçam, não vejam esta formação apenas e só com o objetivo de aprovarem na teoria, ok? Pá, estamos a fazer os máximos dos máximos e fazemos sempre para que vocês sintam responsabilidade desde o primeiro minuto. Por isso é que exigimos que este módulo tenha que ser feito em direto, por isso é que exigimos que ele tenha que, as aulas tenham que ser validadas. Olá, Giovanni, bem-vindo. Por isso é que exigimos que vocês façam as coisas aqui em direto. Por isso é que o próximo módulo também vai ter regras, vai ter data para conclusão, para vos obrigar a manterem sempre focados e que a formação seja o mais contínua possível. Okay? Vocês falam sempre em tempo, em termos de tempo e que querem tirar rápido, mas muitas vezes acabam-se por perder a meio das turmas. E nós temos estas datas, essas exigências, o terem que fazer avaliações agora da aula para criar o máximo de exigência possível. Por isso é que o próximo módulo não vai chegar lá, não vai ser só vocês verem a aula e validarem as palavras-chave. Vão ter que fazer um teste de avaliação. Todas as aulas vão ter uma avaliação. Todas. Portanto, isto é mínimo comparado com todas, sim, já te deixo falar, Giovanni. Isso vai ser o mínimo, ok? É mínimo comparado com todas as regras, todas a sinalização e o perigo que é vocês serem condutores e o perigo que é vocês andarem na via. Isto é uma formação para que vos dá, vai-vos dar uma habilitação para vocês poderem conduzir um veículo que é muitas vezes uma arma, porque vocês não o sabem utilizar e as pessoas não o sabem utilizar. Ok? Uma arma que vos pode matar ou vocês matarem alguém. Diz lá, Giovanni. A minha questão é a seguinte: você disse que a partir de agora, todos os módulos, vai haver uma avaliação no final. Sim. A minha questão é: imagina que a avaliação não seja positiva, tem que se repetir todas as aulas outra vez ou repetir? Não. Vai haver regras, eu já vou explicar tudo direitinho. Ok. Isso vai ser respondido sem dúvida alguma, está bem? Pronto. Se não existirem mais nenhuma dúvida em relação a tudo que nós falámos agora, em termos de matéria, ok? Vai ser colocado também no grupo do WhatsApp, se não foi, um e-book sobre este módulo, portanto, onde vocês têm lá muitas coisas que nós acabámos por falar. Se não foi, vai ser colocado. Eu não sei se já foi colocado ou não sei se o Paulo já colocou. Normalmente eu acho que só pusemos o vídeo. Acho que só tem mesmo o vídeo. Pronto. Ele normalmente coloca e vai colocar. Já está aí, já. Já tem um e-book, já tem uma mensagem hoje, já às 8h27. Se vocês repararem, já tem um e-book onde vocês, exatamente, onde vocês podem descarregar esse e-book e já tem muitas coisas daquilo que nós falamos aqui. Mas sempre que precisarem de documentação auxiliar, é só pedirem. Do que nós tivermos, nós fornecemos, ok? Certo? Não se esqueçam também, aquilo que eu falei ontem, de sempre que metem um print, o normal é não haver... Primeiro, não comecem já a colocar prints de perguntas de matéria que vai ser, por exemplo, para uma aula, para ir na aula 14, né? Uma matéria que vocês vão dar aula na aula 14 e vocês amanhã metem uma pergunta que têm dúvidas naquilo. Não façam isso. Portanto, aula é aula, por isso é que eu digo, não façam testes gerais já. Todas as aulas lá dentro do ambiente da aula vai ter os testes respectivos sobre a aula. E vocês façam isso
direitinho. Não comecem já a fazer testes gerais. Eu digo que podem fazer um ou outro para verem até como é que estão. Podem ir fazer um teste temático sobre a matéria para verem realmente a vossa evolução em relação ao tema que falaram. Tudo bem, ok? Não há problema nenhum. Agora, não comecem já a misturar as coisas todas. Uma coisa de cada vez, construindo isto tudo direitinho, vocês vão ver que isto corre mesmo muito bem, ok? Portanto, como eu estava a dizer, se não houver mais nenhuma dúvida em relação a isso, o que é que eu vou explicar agora? Vou-vos explicar o que é que vocês têm agora que fazer apenas e só para concluir este módulo. Portanto, faltam-vos as duas palavras-chave desta aula e faltam-vos as duas palavras-chave da aula que diz lá avaliação, ok? Portanto, não é uma avaliação, não vai haver teste nenhum e a única coisa que vocês têm que fazer, e eu vou fazer, e agora vou utilizar outra vez a Drivebox do Zé, ok? Que ele me emprestou, cedeu para ele agora já meteu as palavras-chave todas, direitinhas, ele, né? Eu agora só vou-lhe meter estas últimas 4 e vou fazê-lo em direto e vou dizer e vocês vão apontar e vocês vão ver que vai funcionar tudo ok e vocês vão terminar este módulo. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer relacionada com este módulo é simplesmente isto que eu vou fazer agora. Quem tem ainda dificuldades em meter as palavras-chave e não meteu as outras anteriores, pode metê-las agora todas. Não sei se vocês no intervalo já foram lá meter, não há problema nenhum. Podem ser todas inseridas agora no final, depois de terminarmos a aula. Vocês vão lá e metem todas de uma vez. Portanto, entram na aula 3 e metem, entram na aula 4 e entram na aula da avaliação, ou entram na aula 2, na aula 3, na aula 4 e na avaliação e metem todas juntas. Não há problema nenhum. Okay? No caso do Zé, eu pedi-lhe e ele foi inserindo, que é para agora eu só meter estas 4 finais. Ok? Eu vou partilhar então o meu ecrã. Ok? E, entretanto, depois falamos no módulo seguinte. Não se preocupem que eu explico, vai ser tudo explicado direitinho para vocês fazerem as coisas direitinhas. Ora bem, já conseguem ver aí, certo? Deem o vosso feedback. Eu também estou aqui com o telemóvel. Sim, já está. Ok, pronto. Vamos entrar então na plataforma do Zé, novamente. Entrar. No caso dele, só aparece a situação dos dados pessoais, porque já está tratada a situação do contrato dele. Relembro a quem ainda não fez o contrato e quem não assinou, ou não colocou, ou não enviou para o gestor, ou nem a documentação, que às vezes acontece. Eu penso que no caso dos que eu sou gestor, já tenho a documentação toda trocada, só alguns é que não me enviaram o contrato. Então, enquanto aparecer a mensagem do contrato, vocês carregam no X em cima. Não se esquecendo que devem tratar o mais rapidamente possível dessa documentação para ficar tudo direitinho na Drivebox, porque o contrato é obrigatório estar assinado na Drivebox, ok? Como vocês sabem, isto tem que estar tudo direitinho. Se às vezes depois precisarem de uma cópia, etc., embora vocês sabem que podem fazer aqui o download, certo? Portanto, convém ter sempre presente o contrato. Ainda não consigo entrar na Drivebox, não estou a resolver a questão, posso meter as palavras-chave. Exatamente. Nesse caso, Vicente, eu não sei qual é a tua situação, mas sim, se tens e convém teres todas registadas, à partida, se calhar falaste com alguém que deu essa informação. Portanto, quando tiveres acesso, vai-te ser dado, vais ter que dar estas palavras-chave para te validarem tudo direitinho. Percebes? Ok? Portanto, à partida será uma situação assim. Não foi comigo, por isso, mas à partida será isso. Guardas as palavras-chave e elas depois serão válidas. Ok? Portanto, se alguém não tiver acesso por algum motivo, ou validação de um pagamento, ou qualquer coisa às vezes acontece, portanto, guarda as palavras-chave que vão ser obviamente úteis. Ok? Penso que deve ser isso. Certo? Exatamente, Vicente. Ok, pronto. Sem problema. Guarda e, entretanto, depois já falam contigo de certeza e já te orientam. Curso de código, aulas, MSR. Muito bem, já está. Como vocês estão a ver, tudo direitinho. Aula 4. E agora anotem aí. Palavras. Aula 4. Palavra-chave. Número 1. Eu ando sempre perdido. 91. 91. Palavra-chave número 2 da aula 4. Número 75. 75. 75. Confirmar. Ok. Carregamos aqui no MSR e falta-nos só a avaliação. A avaliação é carregar, é igual. Palavras. Palavra-chave número 1. 34. Portanto, da avaliação, primeira palavra-chave número 34.
Segunda palavra-chave da avaliação, número 85. 85. Tudo ok? E se vocês repararem, carregando aqui em MSR, tudo feito. Carregando em em aulas, desculpem. Carregando aqui em aulas. Módulo terminado. Alguém fez? Alguém tentou? Sim, já está. Está tudo ok? Se repararem, quem já fez, se carregar no MCOM, ele já abre. E reparem. Pode me ajudar aqui? Porque como eu estou fazendo hoje pelo celular, Sim. estou meio... Mas apontaste as palavras-chave ou não? É 0191. E a outra... Não, é a última. Falta só a última. Não. Zero... Diz. Não tem nenhuma 01. A da 4, a da aula 4, sim. era 91,75. Tá, 91,75. Deixa eu fazer. E da avaliação era 34,85. 0491. Não, 91,75. A da A4, exatamente. Peraí. E da avaliação? Peraí, 04. Não, isso, aula 4. Ah, ok. Tá. Fala. Aula 4, olha. Aula 4. Aqui onde diz, nas palavras tens que meter 91,75. 91 na primeira, 75 na segunda. Tá, peraí. Vou fazer aqui agora. Apontavas era mais fácil. Depois ias lá colocar na Dropbox. Tá, peraí. Tá aqui. Só um minuto. Tens sorte que eu estou sentado, senão estavas a pagar mais caro. É só porque, tipo, tô fazendo pelo celular, porque meu notebook deu problema. Pronto. Mas nesse caso é mais fácil, é sempre apontas num papelzinho ou numa mensagem, percebes? E ouves, estás a ouvir na mesma. Pronto. E depois vais lá à Dropbox e metes. Vocês não precisam meter já em direto aqui. Ok? Uhum. A avaliação. É 91. Pode repetir de novo. Só pra colocar. Aula 4 é 91,75. Tá. 75. Sim. E na avaliação é 34,85. 34,95. 34,85. Ah, ok. 85. Tá ok. Tá feito agora. Pronto. Tá? Aham. Como vocês viram, então, se repararem, cuidado aí com o som, ao abrirem o MCOM, já tem aí todas as datas das aulas. Como foi dito ontem já, vai ser um curso intensivo e vai todos os dias, olha, 12 do 1, 13 do 1, 14 do 1, 15 do 1, ou seja, todos os dias vocês vão ter uma aula. Alguém quer dizer alguma coisa? Tá. Imagina que a aula, imagina segunda-feira há uma aula, eu assisto aquela aula, mas aí eu sei que eu tenho tempo para assistir a próxima aula, eu consigo fazer ou não? Calma, exato, isso vai ser tudo explicado, tudo ao pormenor, sem stress, ok? Portanto, várias coisas. Primeiro, tem aí o horário, ok? Tem aí o dia e o horário. Já sabem que é gravações, portanto, aquele horário que está ali, entre aspas, é para ficar formalizado que há uma aula àquele horário, mas vocês, a partir do momento que passam a meia-noite de domingo, já é segunda-feira, já podem começar a fazer a aula 1. Portanto, agora vocês podem fazer a aula à hora que vocês quiserem. Ok. Só tem que ser até antes da meia-noite. Não, também não vai ter que ser antes da meia-noite. Ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem. Vai ser aulas por gravações. A única aula que existe em direto, mas também existe gravação, é todas as quintas-feiras. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, que é a aula 4, que é dia 15, certo? Quinta-feira é dia 15, correto? Sim. Pronto. Há na mesma em direto às 18h30. Portanto, às 18h30 eu entro em direto, colocamos o link no grupo do WhatsApp da turma e vamos, quem quiser, estar aí em direto. Mas imaginem que não podem estar em direto
ok? E quiseram fazer a aula de manhã, desse dia de manhã, vocês já podem entrar na Drybox e fazer. Vai ter sempre gravações. Dentro da Drybox tem lá as gravações, todas as aulas vão ser por gravações. Nós vamos sempre que seja quinta-feira fazer um direto. Esse direto é a aula respondente às que calham nessa quinta-feira, ok? A vantagem é que podem pôr dúvidas em direto, correto? Essa aula própria, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível a gravação dessa aula no grupo do WhatsApp, mas é igual, okay? Ou é parecida a que vocês têm a gravação na Drybox. Portanto, quem fizer na Drybox fica com a aula feita e pode na mesma, por exemplo, ao fim da tarde, entrar na aula em direto. Também estão a entender o que eu estou a dizer? Todas elas vão ser válidas e todas elas vão ter as palavras-chave. Portanto, vocês depois até podem assistir 2 ou 3 vezes, as vezes que vocês quiserem. Entendido o que eu disse ou não? Alguém tem dúvida em relação só ao que eu disse para já? Tudo ok? Percebido. Eu só queria saber de manhã a que horas que fica disponível. Sempre. A partir da meia-noite do dia anterior, a aula fica top. disponível. Ou seja, a partir da meia-noite de domingo, a aula de segunda-feira fica disponível. A partir da meia-noite de segunda-feira, a aula 2 fica disponível. Ok. Entenderam? Percebem? Percebido. Pronto. Desde que iniciei esse dia, a aula fica disponível. Pronto. Só para vocês perceberem. Portanto, é tudo gravações. À quinta-feira haverá diretos. Quem quiser ver pela Drybox, vê pela Drybox. Quem quiser depois ver só ao fim da tarde, vê ao fim da tarde o direto. Quem quiser ver da Drybox e depois estar na mesma em direto às 18h30 pode ver. E depois vai haver a gravação também, que é colocada no grupo do WhatsApp da aula que demos em direto. Ok? Alicia, onde quiseres, ou Secretaria Questões, ou colocas diretamente na Secretaria contrato que tem lá, percebes? Tens lá um espaço para arrastar e meteres lá. Ou então, mandas para a Secretaria Questões diretamente para o gestor e depois o teu gestor coloca no sítio correto. Se não, tu podes colocar no sítio correto como quiseres. Ok? Pronto, se for no fim, se for preciso, eu mostro outra vez essa parte. É só para não andarmos para trás e para a frente para vos explicar isto direitinho. Pronto, a primeira parte já está explicada. Outra parte importante é vocês perceberem que não vai haver nunca um prazo para vocês fazerem cada aula. Ou seja, vocês não têm que começar a aula 1 na segunda-feira e terminá-la na segunda-feira. Se terminarem, ótimo. Se a fizerem, ótimo, ok? Mas não é obrigatório vocês fazerem. Ou seja, a partir do momento que passou a data da aula, vocês podem fazer essa aula para a frente. Ok? A única coisa que vai existir é um prazo final. Vocês, no final, e nós dizemos sempre 5 dias ou 8 dias, o máximo é 8 dias. 8 dias, estão a ver aqui a data da vossa última aula, da avaliação final, 6/2. Ok? Normalmente, 8 dias para a frente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O normal é até dia 14 de fevereiro. E que se vocês repararem, no cabeçalho do vosso grupo cá em cima, está lá. Até tenho aqui um erro, tenho aqui um 1. Estão a ver aqui onde diz 14? É 14/2, que esse é um 1. Isto é para vocês terem sempre presente que o normal é que quando chegarem a 14/2, quem tiver aulas por fazer, ou seja, se as aulas não tiverem todas concluídas, vai-vos aparecer uma mensagem quando vocês tentarem entrar aqui no curso de código aulas MCOM, a dizer assim, 10 euros dá-vos mais 15 dias. Portanto, reparem, nós estamos no dia 10 de janeiro, e a validade da vossa formação deste módulo é até dia 14 de fevereiro. E este módulo é composto por 17 aulas e 3 avaliações, ou seja, em condições normais são cerca de 20 dias. Estão a chegar onde eu quero dizer? Estão a chegar lá ou não? Perceberam o que eu disse ou não? Portanto, só não termina, só não conclui quem simplesmente não quiser saber, quem desistir. Okay? Quem simplesmente parar. Porquê? Porque, ou então, já agora, aqueles que estão a pensar, ok, eu vou andar aqui um bocadinho, se calhar, à balda, e na última semana faço todas. Não.
só podem fazer uma aula por dia. Não vos deixa fazer, não, vocês não podem chegar a sábado. Imaginem que vocês não fizeram aula na segunda, não fizeram aula de terça, não fizeram aula de quarta, não fizeram aula de quinta, não fizeram aula de sexta. Sábado têm tempo, querem fazer 2 ou 3, não fazem. No sábado só podem fazer a aula de segunda e no domingo só podem fazer a aula de terça. Só vos deixa fazer uma aula por dia. Entenderam o que eu estou a dizer? Perceberam o que eu estou a dizer? Sim. Sim, só que imagina, esta mesma aula eu posso assistir quantas vezes eu quiser. Exatamente. E É depois, isso? Só... e atenção, e atenção, depois de estarem todas feitas, chega àquela data, não vos acontece nada. Quem entrar, consegue entrar e fazer e ver outra vez as aulas todas. Aquilo só aparece aquela mensagem de pagar extra a quem não tiver concluído a formação. Porque a quem concluiu dentro do prazo, chega a 15, dia 15, 16, 17, 20, passado daqui 2 meses vocês andam na condução, quem quiser vai entrar e não aparece nada para vocês pagarem. Aquilo só bloqueia e só aparece aquela mensagem de 10 euros dá mais 15 dias. Repara, 10 euros 15 dias. Há alunos que às vezes faltam 3 aulas. Pagam 10 euros, sabem que nesses 15 dias têm que terminar essas 3 aulas que lhe faltam. Por exemplo, só estou a dar um exemplo, ok? Portanto, a quem fizer e quem concluir, passa para o módulo seguinte, está à espera de exame e todas as vezes que quiser, apesar da aula estar feita, vocês podem entrar na aula, ver a aula, podem entrar na aula e fazerem testes de treino sobre aquela aula, tudo. Só bloqueia a quem não concluir dentro do prazo. Entenderam a ideia? Portanto, quem terminar, depois, todas as vezes que quiser, pode entrar quantas vezes quiser. Fica sempre, Ok. é sempre, eu liberto. Pronto, eu tenho uma dúvida. Na segunda-feira nós vamos assistir a aula. Sim. A aula é gravada e no final terá uma avaliação. Essa avaliação Eu nós já vou explicar. conseguimos fazer. Sim. Ah, ok. Se não conseguis fazer, exatamente. Primeiro, que é a outra parte seguinte que eu ia explicar. Mas não há problema, ok? Eu sei que vocês normalmente fazem e estamos aqui também para responder a isso. É o seguinte, pronto, esta parte já está. Não se esqueçam, reparem, vocês depois, para além das aulas normais e das tais 17 aulas e 3 avaliações, todas essas avaliações, para além de todas as avaliações, aula a aula, vocês têm uma avaliação da aula. E para além disso, tem 3 avaliações extra. A avaliação 1, que vai-vos avaliar as 11 primeiras aulas, ou seja, é um teste só, normalmente é acompanhado por uma aula de revisões, ok? Vocês assistem a essa aula de revisões, têm lá as palavras-chave, ok? Registam as palavras-chave e vai desbloquear uma avaliação e esse teste vai ter perguntas sobre as vossas 11 primeiras aulas, que é o tema 1, que é a unidade 1 do livro, que é o mais errado em exame porque é o mais extenso. O tema 1 do vosso livro tem 11 aulas. Repare, elas são 17, quer dizer que o tema são 6 temas. O livro de código é composto por 6 temas. O tema 1 são 11 aulas. Elas são 17 no total, vocês vejam. Ou seja, quer dizer que as restantes, aula 12, 13, 14, 15, 16 e 17, é o tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 e tema 6. Portanto, o tema 1 é complexo. E como o tema 1 é complexo e é o mais errado em exame, nós colocamos aqui uma avaliação, ok? Dessas 11 primeiras aulas. Ou seja, vai-vos sair perguntas. Só tenho tipo uma aula de revisões e tenho o tal teste de avaliação e vai-vos sair perguntas, tem testes de treino para vocês fazerem sobre o tema 1 e depois vai-vos sair um teste com 30 perguntas sobre o que vocês deram até a aula 11. Isto tudo, mesmo aqui quando diz avaliação final, como vocês estão a ver aqui, é avaliações internas. Ou a avaliação final é tipo igual a um exame de código, ou seja, é todos os temas, ok? Mas isto tudo é interno, não tem nada a ver com o vosso exame final, não tem nada a ver com o vosso exame teórico. Isso depois é feito no centro de exames, como é óbvio. Ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem que quando diz aqui avaliação final, é a avaliação do módulo. É interno, é só para vocês e para nós. Ok? Para perceber se vocês estão a fazer as coisas direitas ou não. Ok? Portanto, é essa a responsabilidade. Não estamos a falar no exame oficial. Isso é mais tarde. Também já vou explicar. Ok? Portanto, isto é a primeira parte. Depois, vamos então fazer o aula a aula. E o que é que vocês têm que realmente fazer? Imaginem que vocês estão a fazer a aula 1
e simplesmente ela vai ser fácil, esta é das mais fáceis. Portanto, quase todos vão fazer isto direitinho e vão fazer isto bem. Não vão precisar de andar aí de pôr a hipótese de reprovar. Ok, mas pronto, pode acontecer e há quem reprove, mas normalmente a aula 1 é fácil, porque basicamente é sobre aquilo que também falámos hoje e vocês normalmente já têm essas bases e fazem facilmente. E é um tema pequenino, ok? Pronto, é uma aula pequenina. Primeiro ponto. A partir do momento que vocês concluem a aula, ela fica com a tacinha e a conclusão da aula vai sempre depender também dessa avaliação, ou seja, da aprovação nessa avaliação da aula. Mas imaginem que vocês têm o azar e simplesmente não conseguiram fazer a aula ou simplesmente reprovaram nessa aula. Ok? O que é que acontece? Nada vos impede de, na terça-feira, ou seja, mesmo não tendo concluído a aula 1, ele durante o dia de terça-feira, ele deixa-vos fazer na mesma aula 2. Portanto, não é, eu bloqueei na aula 1 e não consegui avançar. Isso não vai existir. Ele deixa-vos continuar, deixa-vos passar, ou seja, na terça-feira, mesmo não tendo colocado, não tendo feito a aula 1, ele deixa-vos fazer a aula 2. Aliás, vocês sempre que existe uma aula marcada nesse dia, vocês a partir da meia-noite do dia anterior, vocês podem sempre fazer essa aula. Imaginem que vocês não tiveram tempo na segunda, não tiveram tempo na terça, chegaram à quarta-feira, querem fazer a aula 3. Ele deixa-vos entrar na aula 3. Mesmo que vocês não tenham feito a aula 1 e a aula 2. Mas daí eu não consigo fazer no mesmo dia a aula 1 e a aula 3. Eu tenho que esperar um dia que eu não tenha nenhuma aula. É Ou, basicamente isso? que era isso que eu ia dizer, ou, se por exemplo, ele deixa-vos fazer 2 aulas. Isto é um extra que eu estou a dar. Ele deixa fazer 2 aulas. Desde que vocês façam uma que tenha atrasado primeiro e depois fazem a desse dia. Ou seja, repetindo, vocês na segunda-feira não conseguiram fazer a aula 1. Na terça-feira, se vocês de manhã fizerem a aula 1, a seguir ele deixa-vos fazer na mesma aula desse dia. Deixa-vos fazer a 2. Entendido? Perceberam o que eu disse? Entenderam? Ela própria vos dá essa informação. Se vocês carregarem e dissermos que vocês, se ele vos deixar fazer, vocês entram e a aula abre. Se vocês carregarem e não vos deixar fazer, é porque não podem, não são autorizados a fazer. Ok? Portanto, ele deixa-vos fazer 2, desde que vocês façam primeiro uma que tenham atrasada e depois tenham que fazer por esta ordem. Não podem fazer a primeira do dia e depois a seguir tentarem fazer uma que tenham para trás. Ele aí já não vos deixa. Tem que ser ao contrário. Tem que fazer primeiro uma atrasada e depois a que está marcada para esse dia. Entenderam? Agora, outra coisa. Quando estão a fazer aulas fora do dia das aulas, imaginem que vocês chegaram a quarta-feira, aula 3, quarta-feira, não fizeram a de segunda, não fizeram a de terça e chegaram à quarta-feira. O que é que vocês podem fazer? Se conseguirem fazer 2, ele só vos vai deixar fazer a 1 e a 3. Não vais deixar fazer a 2 e a 3. Porque quando vocês estão a fazer fora do dia, têm que fazer as aulas por ordem. Ou seja, vou repetir. Não fizeram a de segunda, não fizeram a de terça-feira. Chegaram à quarta-feira, vocês podem fazer a aula 1 e podem fazer a aula 3. Por exemplo, e concluíram a aula 1 de manhã e concluíram a aula 3. Quando chegarem à quinta-feira na aula 4, o que é que vocês podem fazer? A aula 2 e a seguir a aula 4 que está marcada para esse dia. E já recuperaram as aulas outra vez que tinham em atraso. Imaginam que chegaram a sábado e não tinham aulas por fazer ou têm aulas em atraso. Ou seja, imaginem que vocês fizeram a 1, fizeram a 2, a 3 não fizeram e fizeram a 4. Chegam a sábado, podem fazer a 3. Estão a perceber isto?
Agora, sábado e domingo, não existe aulas marcadas. Vocês podem fazer só uma em cada dia. Mas têm que fazer sempre a que está mais atrasada. Se chegarem a sábado, a mais atrasada que tiverem é a 1 que têm que fazer. Entendido? Percebido ou não? Isto não é assim tão complicado. Sim ou não? Pronto. Agora, não guardem tudo para a última semana, porque se guardarem, vai a dar asneira porque não vão conseguir fazer, não vão conseguir terminar. Ok, Giovanni. Depois, já agora, vocês se repararem, eu não gosto de fazer estes desenhos porque, pá, pronto, são coisas que está a ser transmitido também para o YouTube. Se vocês procurarem, vai ter lá a gravação da aula. Portanto, se depois alguém tiver alguma dúvida, pode rever isto. As aulas têm que ser validadas, como vocês sabem, este módulo em direto. Ok. Mas agora, está lá, eu quando terminar, vai parar a gravação do YouTube. Vocês carregarem no link que está lá do YouTube, vocês conseguem ver a aula desde o início. Portanto, é só para às vezes puxarem um bocadinho para a cabeça. Perceberam a ideia? Portanto, alguém que tenha aí com alguma dificuldade porque perdeu alguma coisa, não há problema nenhum. Quando terminar a aula, está lá, entre aspas, uma gravação da aula. Portanto, sejam inteligentes a esse ponto de, ok, vamos desenrascar. Pronto, perdi aquela palavra-chave ou tenho dúvida num tema ou outro, pá, vamos lá desenrascar, certo? Giovanni, convém depois tu veres esta parte que vais perder deste final. Portanto, já dei as palavras-chave, já dei a matéria toda, não há problema, mas convém veres, porque agora eu vou explicar como é que se valida a aula, o que é que tu tens que fazer, onde é que fazes a avaliação, etc. Portanto, depois convém reveres, que é para depois, na segunda-feira, não te perderes e saberes o que é que tens que fazer. Ok? Pronto, mas vai lá, pronto. Demorou mais um bocadinho que o normal, pronto, mas procurem isso, ok? Pronto, oh, Vicente, é porque estás a meter alguma coisa errada. Depois no final eu ajudo, está bem? Então te ver o que é que se passa, está bem? Ok? Pronto. Vamos só terminar agora. Vou-vos explicar agora. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar num colega vosso que já fez as aulas todas. Aliás, ele já tem carta que já passou até recentemente. Já passou na carta, já tem mesmo carta de condução, já terminou todas as aulas de condução, já é aprovado, já tudo. Só para vocês tentarem, para vos tentar perceber, porque eu aqui, se carregar na aula 1, como vocês estão a ver aí, ele não me deixa entrar, porque acabámos agora de concluir o módulo, porque ainda não é segunda-feira, ele não me deixa entrar. Na segunda-feira, vocês ao carregarem aqui na aula 1, ele vai-vos deixar entrar. Percebem? Bom, neste momento ainda não temos acesso, por isso é que eu não vos consigo mostrar já como é que é para fazerem coisa. O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar um colega vosso de uma turma antiga. Como reparem que eu vou entrar na Dropbox dele e ele já tem tudo. Olha, exame prático aprovado no dia 2/1. Estão a ver aqui? Tirou a carta há pouco tempo. Pronto, é só para vocês perceberem que eu estou, mesmo assim, continuam a ter acesso e ele já tem carta e ainda tem acesso à Dropbox. Isto é a parte da condução. Como vocês estão a ver, é tudo. Ele concluiu, tem ó, a data das aulas todas. Ok, ó, 18/11. Ele deu a última aula no dia 31/12 e foi a exame, como vocês viram ali, no dia 2/1. E está com carta desde esse dia. Pronto, é só para vocês também perceberem isto. Ok? Vamos aqui voltar para a casinha. Curso de código, aulas. Reparem aí, ele já passou no código no dia 19/8. Pronto, para vocês verem. Ele também andou um bocadinho perdido, por isso é que demorou mais um bocadinho. Ora bem, reparem, está tudo concluído, como vocês estão a ver aqui. O que é que vocês fazem? MCOM, okay? Como é óbvio, ele já tem a tacinha. Entram e vai ter, reparem, abrir videoaula. É aqui que vocês veem a aula, carregam e vai abrir o vídeo da aula. Alguns aqui no meio do vídeo vai ter as palavras-chave. Normalmente, quando acontece isto de não ouvirem o som, vocês têm que, estão a ver, têm que fazer aqui umas cócegas às vezes. Deixem ver se já dá. Exato. O que é que falamos hoje? Pronto, vou tirar o som. Alguns aqui no vídeo
vai ter as palavras-chave. Então vocês vão ver o vídeo direitinho, vai haver uma parte em que vai parar o vídeo e vai dizer assim, a primeira palavra-chave ou palavra-chave número 1 é... E vocês apontam e continuam a ver o vídeo direitinho. E vai mais à frente, noutro minuto qualquer, palavra-chave número 2, X. Vocês registam as palavras-chave. Terminam a aula, viram a aula toda direitinha. O que é que vocês têm aqui? Testes. Atenção, este nível de preparação está baixo porque eu vou entrando e tenho utilizado a Drivebox dele para vos mostrar. Portanto, e como entramos num teste, vai afetar. Por isso é que ele também acabou por descer, ok? Porque ele já tirou carta e eu continuo aqui a mexer nisto. Depois de terminarem a aula e de verem a aula, obviamente no vosso caso aqui onde diz aprovado, diz palavras. Não metam logo as palavras, calma. Não façam logo as palavras. O que é que vocês fazem? Testes. E aqui vocês têm não só os testes para fazer de treino, como vocês estão a ver aqui, mas têm todas as perguntas que existem em exame sobre este tema. Resolvidas. Ou seja, neste tema existem 56 perguntas. Estão aqui todas. Ou seja, quando vocês forem fazer testes de treino e quando vocês forem a fazer a avaliação desta aula, vai-vos sair 30 perguntas destas 56. Por isso é que eu disse que normalmente na aula 1 ninguém reprova. Vocês chegam aqui e estão aqui. Olha, reparem esta. A circulação de animais com condutor na via pública não... Esta foi uma das que eu falei. Não obedece às normas do Código da Estrada. É falsa, porque mesmo sendo condutor de um veículo de tração animal, tem que obedecer... Está aqui. Estão todas resolvidas. Todas. Ok, mas eu já vi. Agora vou fazer um teste. O que é que eu faço? Teste. Teste de treino. Está aqui. Uma forma de evitar alguns acidentes que acontecem na via pública é adotar uma postura defensiva. O que é que vocês acham? Qual é a resposta certa? Podem abrir o micro e falar? Sim, certo ou errado? Certo. Ok. Se o veículo que circula à minha frente aumentar a velocidade para que a distância de segurança aumente, basta que eu mantenha a minha velocidade, deverei aumentar também a velocidade, não poderei reduzir a velocidade. Qual é que acham que é a resposta certa? Esta, por acaso, não falamos da distância de segurança. Eu acho que é A. Se ele já aumentou... Se ele já aumentou, se nós mantermos quietos, ou seja, mantermos com a mesma velocidade, ela vai aumentar. Por isso é A também a resposta certa. Pronto. É só isto. Façam 2 ou 3 ou 4. Podem fazer quantos quiserem. Até podes fazer 100. É claro que não precisam, porque o tema só tem 56 perguntas. Vocês ao segundo ou terceiro teste vai-vos sair perguntas repetidas. Ok, Romualdo? Vê o resto da aula depois, porque isto é essencial o que estou a fazer. Eu vou ser rápido também. Aumentarem a imagem para a frente, não se esqueçam. Terminam o teste, finalizar. Reverem o que é que erraram. Portanto, nós acertámos. Ok? Reverem o que é que erraram. Voltar. Nunca fazer retroceder. Nunca carregar cá em cima na setinha. E não deixem a Drivebox aberta. Ok, o que é que vocês dizem assim? Ok, eu fiz 2 ou 3 testes. Eu passei nos 3 testes. Eu passei nos 2 testes. Eu percebo bem esta matéria, estou preparado, vou fazer a avaliação. E o que é a avaliação? Aqui onde diz aprovado, primeiro diz palavras. Mas ao meterem as palavras-chave que vocês ouviram na aula, não vai ficar aprovado logo. Vai aparecer a palavra avaliação. E é esse o tal teste que a aula só está finalizada quando vocês fizerem esse teste e aprovarem nesse teste. Meninos, carregando na avaliação, se vocês retrocederem, se vocês saírem sem responder ou voltar para trás, etc., anula e dá reprovado. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o teste e passar. Terminar teste, fazerem voltar, aparece o aprovado assim como está, se vocês passaram, 30 perguntas, não podem errar mais que 3, o teste está feito, estão aprovados, o que é que vocês fazem? Terminar sessão. Não façam retroceder, não deixem a Drivebox aberta, não tenham a Drivebox aberta no computador e no telemóvel, ou seja, em vários sistemas, porque isto dá asneira às vezes e vocês reprovam. Ou seja, vocês passaram e às vezes aparece reprovado porque vocês não fecharam a Drivebox em condições. E agora perguntam vocês,
E se eu reprovar, o que é que me acontece? Se vocês reprovarem, a avaliação bloqueia. Só vos deixa voltar a repetir sem pagamento após 48 horas. Ou seja, imaginem que vocês chegam a segunda-feira, estão a fazer a aula, correu-vos tudo bem, mas chegaram à avaliação e reprovaram. Ao tentarem fazer novamente a avaliação, ele vai-vos dizer avaliação bloqueada. Só, passado 48 horas, é que voltam a entrar e já vai aparecer a avaliação novamente e vocês fazem. Se passarem, fica concluído. Se voltarem a reprovar, mais 48 horas sem poderem fazer esta aula. E era isso que eu vos estava a dizer. Mesmo reprovando, ok, não quero que vocês empanquem, porque vocês imaginam que reprovaram na aula de segunda-feira. Ficam 48 horas bloqueados nesta aula, mas na terça-feira vocês podem fazer a aula 3. Na quarta-feira vocês podem fazer a aula. Mas é preciso voltar a ver o vídeo ou basta só fazer o teste? Não precisam de voltar a ver o vídeo. É assim, se realmente é um tema complexo, se reprovaste e se achas que é melhor repetir o vídeo para ficares mais preparado, ou pelo menos... E atenção, a única coisa que bloqueia é tu repetires a avaliação. Vocês podem entrar na aula e reverem a aula e podem continuar a fazer testes de treino desta aula. Para quê? Para quando ela desbloquear, vocês em vez de terem feito 2, já terem feito 4 ou 5 ou 10 ou 20 testes, quando ela desbloquear, vocês irem à avaliação e já passarem. Portanto, a única coisa que vocês não podem repetir é mesmo a avaliação. Ok? Vocês verem a aula ou reverem a aula ou fazerem testes de treino, durante essas 48 horas vocês podem fazer isso. Que é o que devem fazer. Porque se reprovaram, é porque alguma coisa correu mal, é porque têm que estudar mais um bocadinho. Perceberam isto que eu disse? Miguel, acho que foi o Miguel que falou. Miguel, percebestes? Percebi. Toda a gente percebeu? Sim? Ou não? Estava a ver. Pronto. Agora, só explicar, já vamos terminar. Já está quase e desculpem lá. Uma coisa muito importante também, que é, se vocês têm tempo, têm mais que tempo, isto bloqueia, não têm que fazer pagamentos extra, ok? Não têm que fazer pagamentos extra, vocês simplesmente podem esperar as 48 horas para fazerem a avaliação. Mas, quem quiser, ok? Quem quiser simplesmente desbloquear na hora, tem essa hipótese. Existe esta hipótese. Se vocês repararem aqui por baixo do homenzinho, tem uma carteira virtual. O que é que vocês podem fazer? Podem carregar com 10 euros a vossa carteira virtual e quando acontece uma avaliação bloqueada, vocês, se tiverem lá dinheiro, ao carregarem na avaliação bloqueada, ele tira-vos 2 euros e vocês conseguem repetir a avaliação logo na hora. Portanto, se não quiserem esperar as 48 horas. Mas isto só existe, ok? Naqueles casos, às vezes, que estão mais apertados com o tempo e vocês preferem no fazer do que estar à espera das 48 horas, porque também vai terminar o prazo da turma. E às vezes acontece isto e vocês carregam. Mas não precisam, têm muito tempo. Basta, vocês podem continuar na mesma a fazer aulas para a frente e depois, quando passarem as 48 horas, voltam a essa aula. Entenderam? Mas existe essa hipótese. Portanto, quem quiser desbloquear uma avaliação na hora, carrega com 2 euros, ok? Simplesmente carrega com 10 euros e todas as vezes que reprovem. Porque o objetivo é mesmo vocês não reprovarem. Porque reparem que é outra coisa que às vezes há pessoal que diz mas eu bloqueei porque depois bloqueei a avaliação. E assim, olha... e depois tive que pagar, porque depois começam, entre aspas, a inventar, falando direto e falando português, começam às vezes a inventar. Isso não. Às vezes vêm os pais pedirem justificações e dizem, não, o seu filho bloqueou uma avaliação. Mas ele, e porquê é que isto aconteceu? Porque ele termina a aula e não está a fazer testes de treino. Porque esta situação da avaliação bloquear acontece, e nós fizemos isto porque no início não era assim, que é para vos obrigar a fazer testes de treino. Senão vocês terminavam a aula, metiam as palavras-chave, aprovavam e só faziam um teste dessa aula. Desse tema. E aqueles às vezes reprovavam, mas faziam logo a seguir e a seguir passavam. Faziam um que reprovava e um passaram. E não faziam testes de treino. Isto é simplesmente para vos obrigar, após verem a aula, a fazer testes de treino. E testes de treino, e quando uma pessoa diz, olha, o seu filho
tem testes de treino ilimitados. Ele foi direto, ou seja, foi logo direto ao poço. Foi logo direto à avaliação. Porque é outra coisa que nós conseguimos ver. Por exemplo, eu se for aqui este menino, ok, e se for aqui à parte do curso e às estatísticas, isto também fica registado. Normalmente na aula 1 é sempre... Normalmente vocês vão diretos até e acabam por coisa. Reparem. Testes de treino. Aula 1. Reparem. Olha os testes de treino que ele fez. E depois é que foi fazer a avaliação. E passou à primeira. Testes de treino. Aula 2. Fez alguns. Reparem. Reprovou em 4, passou num. Teste de avaliação. Passou à primeira. Aula 3. Passou à primeira. Aula 4. Passou à primeira. Olha. Ele passou quase à primeira em todos. Olha, aqui reprovou. Estão a ver? Na aula 8, reparem, 23, 25, 27. Ele teve que esperar. Ele esperou as 48 horas, reparem. Só à terceira é que passou na avaliação. Se calhar, se formos ver aqui testes de treino da aula 8, reparem, ele só fez 2 e passou nos 2 e foi fazer a avaliação e lixou-se, em vez de fazer 5 ou 6. Estão a perceber o que eu estou-vos a dizer? É que nós temos acesso a isto tudo. Reparem, ele passou nos 2 de treino, mas só fez 2. E chegou à avaliação, enganou-se e reprovou 2 vezes na avaliação. Já agora, aula 9 passou à primeira, aula 10 passou à primeira, aula 11 passou à primeira, avaliação 1 também. Aqui reprovou uma vez, na aula 12, estão a ver? Primeira, à primeira. Pronto. E por acaso também passou no exame à primeira. No oficial, estou a falar no oficial. Estão a entender aquilo que eu vos estou a dizer? Está tudo registado aqui. Entendido o que vocês fizeram? Sabem o que é que têm que fazer? Portanto, entram na aula 1, ver videoaula, registar as palavras-chave e guardarem, fazem testes, leem as perguntas e respostas, que também está por acaso na aula, fazem testes de treino, 1, 2, 3, 4, 5, sentem-se preparados, metem as palavras-chave, aparece a palavra da avaliação, façam a avaliação, ok, e está tudo ok, fica aprovado. Outra coisa, vocês não se têm que sentir então na liberdade, ou não é na liberdade, na coisa de terem que fazer. Imaginem que vocês estão numa aula, viram a aula, fizeram testes de treino, fizeram vários, mas não sentem confiança naquele dia para concluir e fazerem a avaliação. Não façam, guardam para outro dia ou guardam para o fim de semana. Não há problema nenhum. Vocês não podem se sentir na obrigatoriedade de concluírem e de iniciarem a aula num dia e terminarem num dia. Vai haver aulas difíceis. A aula 4 é super difícil. Há muita gente, se calhar, vai querer fazer aquilo tudo ali de uma coisa e vai reprovar. Então, não tem que ter a obrigatoriedade de concluírem a aula naquele dia. Ok? Lembrem-se, é do prazo final. Está? Perceberam tudo isto da Drybox? É claro que tudo surgiu dúvidas, vocês mandam no grupo do WhatsApp também. Olha, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo e nós vamos verificar. Está bem? Podemos ir de fim de semana? Já chega? Sim? Pronto. Pessoal, não se esqueçam. Quem não meteu as palavras-chave conclui o módulo, porque se não concluírem o módulo, segunda-feira não passam para o seguinte. Portanto, só têm acesso, obviamente, a carregar no MCOM a quem já tiver o MSR completado. Se não tiver, não vos vai deixar entrar, não é? Portanto, não adianta vocês estarem a insistir segunda-feira para fazer se não terminarem as aulas direitinhas do que nós damos ontem e hoje. Portanto, não se esqueçam disso. Ok? Se tiverem alguma dúvida, cá estamos nós para vos ajudar. Sim, Vicente. Espera só um bocadinho. Deixa-me despedir de toda a gente. Ok? E já falamos os dois. Pessoal, tá? Obrigado pelas palmas. Coração para vocês. Olha, pessoal, obrigado por estarem aí. Desculpem lá alguma coisa, certo? E contem connosco. Não se esqueçam, quinta-feira, direto. Gravação e direto. Portanto, quem quiser ver a gravação B, quem quiser estar em direto. Quem viu a gravação e depois quiser ir ao direto, se tiver alguma dúvida, depois pode fazê-lo diretamente. Portanto, é a vantagem também de conseguirem ter visto a aula antes e até já muita gente conclui a aula. Tem a aula toda concluída, ok? E vai na mesma ao direto. Pronto. E aproveitem todas as quintas-feiras os diretos para tirarem dúvidas também sobre outras situações. Está bem?
Certo? Pá, bom fim de semana. Agora gozem em família, descansem. Ok? Para segunda-feira começarem certinhos a fazer isso direitinho. Está bem? Para em breve estarem a marcar o exame de código e depois passarem para a condução. Está bem? Obrigado a todos. Bom fim de semana. Ok? Do coração, ok? Abraço.